Obrigada, Jesus. Nossa oração nessa noite é que o Senhor realmente nos transforme. Amém, Jesus. Para que sejamos mais parecidos contigo. Para que possamos andar no teu caminho, na tua verdade, que nos conduz à vida com o Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O momento da palavra é um momento muito importante. A adoração nos leva, nos conduz a uma proximidade com Deus. A adoração também traz libertação. Mas o momento da palavra é um momento em que Deus se revela. E assim como nós lemos no início, a revelação da palavra em nossas vidas, ela gera fé. Ela nos conduz também a um estado espiritual de semelhança com o Pai. Quem tem a mente do Senhor Jesus? Quem tem a mente do Senhor Jesus? Presta atenção no que eu estou falando. Quem tem a mente do Senhor Jesus é porque está nos pés do Senhor Jesus. Assim como Maria esteve aos pés de Jesus, porque aquele momento era o momento ápice para ela, era o momento que era mais valoroso, era o sagrado, era ouvir a voz do Mestre. E quando o pregador sobe aqui no altar, o altar é lugar de sacrifício. O altar é o lugar em que ele se coloca agora como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O altar não é lugar para ídolos, para shows. A igreja inverteu o sentido do altar, mas o altar da igreja eleita, ele continua sagrado. É o local onde o Senhor Espírito Santo fala através do seu instrumento. É o local onde o Senhor Espírito Santo fala das grandezas e testemunho a respeito de Jesus. Portanto, neste momento, vamos dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele possa falar através do servo dele. Vem cá, pastor Clodoaldo. Pastor Clodoaldo é um pastor, vou falar primeiro amigo, depois capelão, mas é um homem que a gente tem acompanhado, tem aprendido muito a questão do zelo, e graças a Deus, Deus tem colocado pessoas ao nosso redor, com a mesma linha, com o mesmo pensamento teológico, que não é uma teologia humana, mas é uma teologia que procede do altar do Senhor. Eu entendo que tudo isso para que nós possamos estar uns aos outros, nos auxiliando, nos ajudando, né, pastor? Porque é muito difícil mesmo, muito difícil. Eu vejo a igreja da capelania com a mesma dificuldade que a nossa. A nossa dificuldade, a igreja da capelania tem a mesma dificuldade. Onde se prega a palavra, onde se prega um evangelho genuíno, as pessoas muitas vezes acabam achando mais fácil ir para outras igrejas ou para outros evangelhos, onde massageiam o ego, a alma. Mas eu tenho certeza que Deus tem colocado neste mundo homens e mulheres, tem levantado homens e mulheres neste mundo, que estão permanecendo, e permanecer é mais difícil. Muitas pessoas estão totalmente subindo como um foguete, mas não permanecem. E o Senhor quer uma igreja que permaneça. Vamos orar, levante suas mãos aqui para o servo do Senhor. A bênção, papai,
nós neste momento como igreja eleita, como uma parte da grande família da terra, nós te pedimos agora que o Senhor possa estar abençoando o teu filho, pastor Clodoaldo, dando ele, ó Pai, toda a destreza e retirando do nosso meio tudo que é impossibilidade, toda dor, toda preocupação, toda tosse também, em nome de Jesus. Retirando, Pai, tudo aquilo que de repente possa não corroborar para que essa palavra seja pregada. Eu te peço que o seu filho agora, ele possa, Senhor Jesus, estar totalmente capacitado pelo Espírito Santo, que proceda dele, ó Pai, toda a tua vontade, que através dele, como instrumento nas suas mãos, nós possamos receber, ó Pai, as tuas grandezas, o ensino, a tua mente. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém comigo, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, pastor. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Podeis tomar os assentos, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero primeiramente agradecer ao nosso eterno Deus por mais esta oportunidade que Ele me concedeu de eu estar aqui nesta noite. Foi um dia muito difícil hoje, muito corrido, como todos os dias são, eu creio que para todos, mas vencemos mais este dia, pela graça do Senhor, e aqui nós estamos em gratidão a Ele. E eu quero agradecer a Deus também pela vida do meu amigo, né? Nós fizemos uma aliança de amigos, eu e o pastor Daniel, louvado seja Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Daniel, um homem generoso, tem os mesmos pensamentos que eu. Isso é bom, né, irmãos? Nós somos da mesma linhagem e eu creio que Deus abençoou a nossa amizade, e ali nós fazemos a obra de Deus na capelania. Algumas segundas-feiras, quando eu estou de folga, eu vou juntamente com o pastor, com os irmãos ali, levar a palavra de Deus para os homens, para os soldados, né? E está sendo bênção de Deus, amém, meus amados? Pastor Daniel não mede esforço, sempre está ali conosco, ali, nos apoiando. E eu faço das suas palavras aqui, são recíprocas as minhas, tá bom, pastor? Que Deus assim continue a abençoar esta igreja, abençoar esse ministério, os obreiros desta casa, sua família, que ela esteja sempre debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, amém? É gratidão, e eu estou muito feliz aqui, de estar aqui com vocês aqui nesta noite, porque eu gosto de estar aonde Jesus está. Eu sempre costumo dizer, o bom lugar aonde nós possamos estar é aonde Deus está. Não tem lugar melhor do que esse, né? E hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, o adoramos a Ele, oramos a Ele, e agora nós vamos ouvi-lo aqui nessa noite. Como sempre eu digo, não é o pregador que fala, é a boca de Deus falando com o pregador, ou seja, com o pastor, ou seja, quem for. Porque esse altar aqui é consagrado a Deus, é um altar santo, né? Aonde o pastor frisou muito bem nas suas palavras aqui, que o altar de Deus não é um palanque para shows. O altar de Deus é um lugar santo, né? Se todos soubessem disso, né? Que aqui é um lugar santo, e aqui tem que ser reverenciado por homens e mulheres de Deus que aqui sobem neste lugar para estar pregando exclusivamente a mensagem de Deus. O altar de Deus, ele é constituído na igreja por duas coisas: para pregar a palavra de Deus e louvar ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? E que Deus assim continue abençoando a todos nesta noite, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Romanos. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12, versículo
de número 2. Todos acharam? Romanos capítulo 12 e versículo de número 2. A palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Eu estou usando a versão corrigida, tá, irmãos? Tá bom? Talvez possa ser diferente de alguns aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Marque bem essa palavra nessa noite. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, eu quero intitular a mensagem aqui desta noite, que eu gosto sempre de usar um tema nas minhas mensagens, e o tema nesta noite é renovação da mente. Por que renovação da mente? Porque nós, classe de cristãos, como somos intitulados, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Renovar é preciso. Não te esqueça disso. Renovar é preciso. Quando nós falamos em renovação, nós falamos em transformação. E transformar a nossa mente é necessário. Ou seja, ela vai nos trazer uma mudança de comportamento. Repito, renovar a mente, ela traz mudança de comportamento. Paulo ele foi bem objetivo neste versículo aqui que nós acabamos de ler, onde Paulo ele aborda a transformação progressiva do cristão. Ou seja, a santificação, ela é uma continuidade do processo de mudança. Eu estou falando processo de mudança da mente, não esqueça disso. Você gravou aí a palavra renovação. Por que Paulo está dizendo isso? Para que essa mudança ela venha a agir de uma forma eficácia desse processo. O apóstolo Paulo ele ressalta a necessidade de um elemento chave na vida do cristão, que é a mudança da mentalidade. É isso que ele está querendo dizer aqui neste versículo. Então, renovar a mente, ela é necessária. Às vezes nós renovamos a nossa casa. Vamos pegar os móveis velhos e vamos transformar nosso lar. Vamos colocar móveis novos, trazer ares novos, vamos pintar a casa, mudança, transformação. Isso é muito bom. Outrora, uns tempos atrás, quando nós éramos meninos, nós víamos muitos nossos pais fazer isso, principalmente
nos finais de ano, lembra? Chegava no final de ano, vamos pintar a casa. Pegava toda a molecada lá, nós, os irmãos, vamos pintar a casa. Por quê? Vamos entrar o ano com a nossa casa renovada, com a nossa casa pintadinha, com os móveis novos, móveis mudados, né? Aí os vizinhos às vezes nos abençoavam, nos davam uma geladeira mais ou menos, mas era melhor do que a gente tinha, né? Eu estou falando aqui porque eu vim de uma família humilde, simples. Nós quando íamos falar com alguém, usar o telefone, a gente usava do vizinho, né? A gente usava do vizinho, não tinha nem um orelhão ainda. O orelhão veio um pouquinho depois. A gente comprava aquelas fichas que vinha na cartela, lembra? E era aquela fila, era uma briga também para a gente falar no orelhão. Como se alguém ficasse 10 minutos de trás, já ficava murmurando, já ficava reclamando. Vamos logo, que eu também quero falar. Mas todos queriam falar no orelhão, né? Então eu venho dessa época. Então quando nós fazíamos essa mudança no lar, era bom, né? A parede pintadinha, tudo era uma renovação que nós estávamos fazendo dentro da nossa casa. E a nossa mente, amados irmãos, é da mesma forma. A nossa mente, ela precisa ser renovada, mente nova, mente sadia. Aí fica uma pergunta, vocês poderiam fazer essa pergunta nesta noite: pastor, como que eu renovo a minha mente? Como renovar a mente? Aí nesta noite eu quero trazer 4 atitudes que o cristão tem que tomar, ou seja, que nós temos que tomar para que a nossa mente ela venha a ser renovada. Primeira atitude para nós renovarmos a nossa mente, renovação de mente, mentalidade boa, sadia, é nós mergulharmos na palavra de Deus. Primeiro ponto, é nós mergulharmos na palavra de Deus. O salmista, ele expressa bem o que é a palavra de Deus. Lá no Salmos capítulo de 119, no verso 105, o salmista vai nos dizer que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ele está dizendo. Lâmpada para os meus pés é aquilo que vai clarear o teu caminho, que vai abrir o teu caminho, que você vai andar, não na escuridão, mas você vai andar num caminho de luz. Louvado seja Deus. Ela vai clarear os nossos pés para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha cair. É isso que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus, ela nos deixa de pé. Ela nos faz ficar de pé. Louvado seja Deus. Quantos processos nós passamos, quantas dificuldades na vida nós já passamos aí outrora, pastor Daniel. Quantos problemas surgiram, mas nós vencemos. Nós estamos de pé, porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos e nós não tropeçamos. Louvado seja Deus. Se não fosse a palavra de Deus, quantas vezes nós entramos num culto? Ou quantas vezes nós fomos em algum lugar com o nosso coração despedaçado? Andamos aquele caminho na escuridão. Louvado seja Deus. Chegamos na escuridão na igreja. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra ela faz uma transformação em nós. Louvado seja Deus. E quando nós ouvimos a palavra, nós saímos confortados, confiando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma o coração do homem. Ela muda as atitudes, ela muda a mente, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando nós saímos, nós já não voltamos mais na escuridão. Nós voltamos na luz, porque a Bíblia diz, o salmista diz, que ela é lâmpada para os nossos pés, louvado seja Deus. Voltamos para casa em luz e renovados, com a mente renovada por causa da palavra do Senhor.
Louvado seja Deus. O salmista diz, sabiamente, que ela, para os nossos pés, é a claridade. Ela clareia os nossos passos, não deixa a gente tropeçar. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo de número 4, e no versículo de número 12. Quer renovação de mente? Mergulhe na palavra de Deus. O crente, o cristão, eu estou pregando para uma classe cristã aqui. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia, ter hábito, costume, todos os dias de ler a palavra do Senhor. Por que a palavra de Deus é importante? Olha o que em Hebreus capítulo 2, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Duas coisas é a palavra de Deus. Ela é viva, ela aviva o homem. E ela também é poderosa, é eficaz. E ela é mais penetrante, ele vai além dizendo, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, dos dois lados. Ela é mais cortante. E o que ela faz? Ela penetra, ela entra no nosso íntimo. Ela vai, a palavra de Deus, ela vai em lugares que o homem não consegue ir. Mas a palavra de Deus, ela vai. Qual é esse lugar que ela penetra? Ela penetra na divisão da alma. Olha só. Ela vai até onde o homem não consegue chegar. Porque nós somos seres limitados, nós temos limite. A partir do nosso limite, nós não chegamos mais a lugar nenhum. Quem faz isso é a palavra, ela tem o poder para isso. Para chegar onde a gente não chega. E ela penetra e vai até a divisão da alma. Olha só até onde ela chega. Ela transpassa, ultrapassa. Quando nós chamamos de morte, que aí existe uma alma vivente. Ela chega até lá, olha só que coisa interessante, pastor. E do Espírito. O Espírito que você tem, o sopro de vida, o Espírito é o sopro de vida que nós temos. Lembra quando Deus soprou as narinas de Adão? Aí foi o fôlego do Espírito nele. Nós temos o Espírito vivente em nós. Um dia esse Espírito não vai estar mais em nós, porque ele vai voltar a Deus. Ele vai retornar ao Pai. E nós vamos se fazer alma vivente. E a espada de Deus, ela vai nesses dois lugares trabalhar. Olha a transformação que ela começa a fazer na vida de um homem. Ah, se o homem entendesse isso. Ele estaria todos os dias ouvindo a palavra do Senhor. Ele não desgrudaria de uma rádio evangélica, onde teria um pregador, ele estaria ouvindo também, todos os dias. E ela faz das juntas e medulas. A palavra de Hebreus continua dizendo. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que bom isso. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar um coração. Irmãos, eu sempre costumo dizer e repito, se a palavra de Deus
não mudar o homem, nada mais nessa terra muda. Olha o que ela faz se o homem liberar o seu corpo para ela, o seu coração para ela, a sua alma para ela. Olha o que ela pode fazer, a transformação que ela faz. Transformação de mente. Mergulhar na palavra de Deus. Quer ter mente sadia? Mergulhe na palavra do Senhor. O salmista, ele vai além, ele não para por aí. No Salmo 119, 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para que o salmista fez isso? Por que ele guardou a palavra de Deus no seu coração? Para ele não pecar contra o Senhor. Ele diz: para mim não pecar contra ti. No dia que Davi não vivenciou aquilo que ele tinha guardado no seu coração, ele deu espaço para o pecado, é um perigo. E ele tinha a palavra de Deus guardada dentro do seu coração para não pecar contra ele. Mas no dia que Davi deixou o seu coração, deixou a palavra que estava gravada no seu coração de lado, entrou algo diferente dentro do seu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Davi, ele comete 2 crimes hediondos. Ele cometeu um assassinato e um homicídio. Foi ele que foi o mandante. Ele tinha um homem chamado Urias, que era o seu soldado principal de guerra. E ele colocou aquele homem na frente de batalha. Por causa de uma mulher. Uma mulher estava destruindo o coração de Davi. As palavras que ele tinha guardado dentro do seu coração já não estavam mais nele. E ele cometeu 2 crimes. E não agradou a Deus. Toda ação tem uma reação, gera uma reação. E tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Davi, ele plantou no seu coração isso, cometeu esses crimes. E Israel pagou um preço muito alto. Porque Deus disse: a minha espada não sairá mais do seio de Israel. É por isso, meus amados irmãos, que eu quero dizer para você nessa noite: renove a sua mente nessa noite. Tudo começa na mente. Depois desce para o coração. Nada começa no coração, vocês sabiam disso? Que tudo começa aqui, ó. Porque se o coração é enganoso, não pode sair do coração. Tem que sair da mente. Quantas das vezes nós pecamos, pastor Daniel? Porque nós fazemos as coisas com o coração. Eu vou fazer isso porque meu coração está mandando. Não faça isso. Que a gente vai fazer besteira. Porque enganoso é o coração do homem. Ele carrega a rampina, mágoa, dor, calúnia. Ele carrega tudo o coração do homem. Nosso coração é terrível, irmãos. Tem hora que nós precisamos trabalhar a mente. Por isso que eu vim trazer essa mensagem nesta noite, falando dela. Renovar a mente. Temos que pensar primeiro antes de agir. Tem pessoas que agem antes de pensar e já não tem mais jeito. A ação, ela parte de cima, não de baixo. Ela parte da mente saudável a partir do momento que você tem essa mente de Cristo em você. A partir do momento que você mergulha na palavra de Deus, irmãos, você vai traçar, você vai fazer, você vai mudar, você vai transformar uma vida diferenciada em você. Louvado seja Deus. Você vai saber conduzir a sua vida de uma forma diferente. Você vai conseguir resolver. Perdão, irmão. Você vai conseguir resolver questões
E quando você não tinha uma mente renovada, você não conseguiria resolver. Está entendendo? Você vai estar apto para resolver questões que até então você não conseguia lá atrás resolver. Mas com uma mente renovada, uma mente transformada, e não se conformar, como o apóstolo Paulo disse, não se conformar com as coisas deste mundo. Nós temos que ter a mente diferente do mundo. Quem tem a mente diferente do mundo, age diferente do mundo. Nós não podemos agir igual ao mundo, ou como o mundo age. As pessoas estão agindo desta forma. Não, nós temos que agir com a mente de Cristo que é em nós. Louvado seja Deus. Hoje nós temos a mente de Cristo. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo se transformou nisso, num homem de Deus. Louvado seja Deus. Quem era Paulo? O Saulo de Tarso temido, que era um assassino, maltratava os cristãos, matava. Estevão morreu nos seus pés, a Bíblia diz. E hoje esse homem está aqui pregando, falando que nós precisamos de renovação de mente e não se conformar com as coisas desse mundo, mas que nós venhamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Paulo estava dizendo de uma mente nova. Louvado seja Deus. Quantas burrices nós fizemos lá atrás, que hoje a gente não faz mais? Pensa aí. Eu fiz um monte. Você também já fez, que eu sei. Quantas coisas, quantas besteiras, bobagens nós fizemos outrora, que hoje a gente não faz mais, porque nós temos a mente renovada, porque hoje nós mergulhamos nesse mar infinito que é a palavra de Deus. Nós temos que experimentar ela, o apóstolo está dizendo, porque ela vai ser boa e agradável e perfeita na vontade de Deus. Paulo está querendo dizer o quê? Que Deus se agrada de uma mente saudável. Lembra quando a nossa mente era perigosa? Eu tenho vontade de matar, não era assim? Apesar que tem uns ainda que pensam assim, né? Está precisando mergulhar mais na palavra. A vontade, tem hora que dá vontade de, né? Entornar o caldo aqui. Matar um. Não. Cristão que tem mente boa, ele não pensa nisso. Ele pensa de uma forma diferente. Cristão age de uma forma diferente. Vocês já ouviram as pessoas falar assim, andar na contramão do mundo? É isso. Aqui, andar na contramão do mundo. Não se conforme com esse mundo. Porque se a gente for querer fazer igual o mundo faz, misericórdia. Coitado de nós. Estamos perdidos. Renovar a mente é mergulhar na palavra do Senhor. Segundo ponto, para a renovação de mente. Para nós termos uma mente renovada, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e também fazer a oração contínua. O que é uma oração contínua? Eu vejo isso quando Paulo escreveu a epístola primeiro aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5 e versículo de número 17, ele diz assim, orai sem cessar, curto e objetivo. Ô pastor, mas espera aí, como que eu vou fazer isso, orar sem cessar? Tem como? Tem. Como? Eu vou te explicar. Quando você acorda de manhã, Deus, obrigado por este dia que está se iniciando na minha vida. Daqui a pouco você está no banheiro lá escovando o seu dente. Você está falando, Senhor, que esse dia venha ser maravilhoso, que o Senhor venha conduzir os meus passos.
Você saindo de casa, Senhor, vai adiante, vai na frente, me guarda na minha caminhada, louvado seja Deus. Chegando dentro da condução, ou no seu carro, ou no metrô, no trem, ou no ônibus, no transporte público, aonde você estiver, você está ali, Senhor, me livra do acidente, me livra, Senhor, louvado seja Deus, nesta minha caminhada até o meu trabalho. Chegando no seu trabalho, você vai dizer, Senhor, obrigado porque eu cheguei, me abençoa no meu trabalho, guarda os meus amigos de trabalho, os meus colegas de ofício, Senhor, fica conosco neste lugar, nos livra, ó Deus, de tudo aquilo que possa nos impedir do nosso trabalho aqui neste dia. Senhor, nos guarda, meu Deus querido, do acidente de trabalho. Louvado seja Deus. Você saindo de lá, você vai fazer a oração de novo. Obrigado, meu Deus, porque eu venci, porque eu estou voltando. Eu quero chegar em paz, em segurança. Isto é orar sem cessar, meus amados irmãos, igreja do Senhor. Dá para orar sem cessar? Eu faço isso todos os dias. Como disse o Marcos Feliciano, o crente que não ora, ele precisa ir para a fábrica para consertar as porquinhas que saíram, os parafusos que caíram. Precisa voltar para a fábrica de novo. E é uma verdade. Orar sem cessar é isso. Vai ser uma rotina. Vai ser o seu dia a dia. É uma oração contínua. Atos capítulo 12 e versículo de número 5. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão, porque estava pregando o Evangelho. Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que Pedro estava, nesse versículo, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro ele estava guardado. Que bênção! Se ele estava guardado, ele estava protegido. Olha, eu vou te prender não, eu vou te guardar. Pedro estava guardado na prisão. Sofreu, apanhou, bola de ferro nos pés. Lá estava Pedro, pagando por um crime que não cometeu. Estava Pedro preso porque pregava o Evangelho do Senhor. Porém, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua, olha aqui, oração contínua. A Bíblia diz que a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. A igreja orava a Deus, Senhor, solta Pedro. 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 Oração contínua. A oração da igreja era, Senhor, solta Pedro. E de repentemente acontece algo na prisão, um milagre de Deus começa a surgir. A Bíblia diz que 2 anjos foram lá, passaram, ninguém viu, louvado seja Deus, porque Deus quando faz milagre, ninguém vê. E a Bíblia diz que ali Pedro foi desatado ali naquela prisão. Louvado seja Deus, as correntes ali se caíram, se quebraram. A Bíblia diz que os anjos conduziram Pedro, os soldados não viram. Louvado seja Deus, Pedro foi para casa onde a igreja orava. Maria abre a porta e diz, meu Deus, Pedro está aqui. E foi aquela grande festa, porque Deus visitou aquela prisão, libertou Pedro e fez um grande milagre. Louvado seja Deus, um grande milagre. Isso é um milagre. Por isso que eu disse, nossa mente chega até o tal lugar, fazemos coisas até onde podemos fazer, alcançar. Isso é o nosso natural, mas o sobrenatural, o milagre quem faz é Deus. Aleluia. Por quê?
Os irmãos estavam reunidos aqui e se inicia a igreja primitiva praticamente. Eles estavam unidos, reunidos. Eles estavam fofocando, falando mal do vizinho, falando mal do irmão, falando mal. Não, eles estavam fazendo oração contínua, orando a Deus, para que Deus viesse libertar Pedro da prisão. A preocupação, está vendo a mente renovada? Uma mente renovada não perde tempo em picuinhas, em mexeriqueiro, não, em contendas, falando mal desse, falando mal daquele. Não, eles não estavam reunidos para isso. Eles estavam reunidos num objetivo e num ideal, que Pedro fosse solto da prisão. Aleluia. Isso é oração contínua. É orar sem cessar. Mente transformada, para ter a mente transformada, precisamos também praticar a oração contínua. A oração que não para. No céu, essa hora está glória a Deus e aleluia sem parar. E nós não podemos cessar a nossa voz. Não podemos parar de clamar a Deus socorro divino. Não podemos parar de falar com Ele e falar: Senhor, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós não conseguimos nada. Nós não podemos fazer nada. Pedro, ele disse isso no discurso, quando Jesus ali fez o discurso duro, onde todos foram embora. Jesus falou: vocês também não querem ir para os discípulos? Aí Pedro falou para ele assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo: para onde vamos nós, Senhor, se o Senhor não for conosco? Crie hábitos. Crie o hábito de orar sem cessar. Louvado seja Deus. Terceiro ponto. Para nós orarmos, para nós alcançarmos uma mente privilegiada, é a comunhão com o próximo. Outrora nós não enquadrávamos nessas três. A gente não lia a palavra, a gente não orava e a gente não tinha comunhão com ninguém. Lembra-se disso quando nós éramos ruins? Nós éramos igual Saulo, né, irmã? Lembra? Eu não dependo de ninguém. Lembra como nós éramos assim? Eu fui assim. Eu já fui um Saulo. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho. Não tinha comunhão com ninguém, andava isolado no mundo, não tinha amigos. Hoje eu tenho o pastor Daniel, vocês aqui. Vocês são meus amigos. Pastor Rogério, Geraldo, né? Os nossos amigos. Hoje eu tenho bastante amigos. Quando nós estamos com o nosso coração fechado e a mente não é renovada, a gente só faz o que não presta, irmãos. Comunhão com o próximo. A igreja estava em oração contínua, em comunhão. Eles não estavam orando sozinhos. Eles estavam ali reunidos no coletivo, não no individual. Louvado seja Deus. Comunhão com o próximo em Atos mesmo, capítulo 2, e versículo de número 41. Nós vemos aqui a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja reunida. A igreja unida, fazendo o querer e a vontade de Deus. Mente transformada, ela não perde tempo. Ela tem comunhão com o próximo. Louvado seja Deus. De sorte que foram batizados, o 2,41. Os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se
quase 3.000 almas. Esse foi o discurso de Pedro. Quase 3.000 almas se renderam por causa do discurso de um homem. E perseveraram. Eu estou falando de comunhão. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. E no quê? Aí, ó. Na comunhão. Está vendo? E na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. Esses 3 fatores faz uma igreja forte, que somos nós. Ter comunhão, partir o pão entre nós, ninguém é melhor do que ninguém. E orar a Deus. A gente fazendo essas 3 coisas, a nossa mente vai estar, perfeita e agradável para a vontade de Deus. O triste é a gente ver as pessoas reunidas para falar mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do vizinho, fala mal até dele mesmo, né? Isso não é comunhão. Comunhão é eu ver a necessidade do meu irmão e ir lá procurar ajudá-lo. Às vezes você não tem o pão para oferecer, o partir do pão, mas você tem uma palavra, porque você tem a mente renovada. Você aprendeu que a palavra é mergulhada, eu mergulho na palavra. Ajudar o próximo é ter comunhão, é se unir. Isso a igreja fazia, isso foi o início da igreja. Por que a igreja cresceu? Porque a igreja carregava essas qualidades. Olha lá, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso nós não podemos deixar só na ceia do Senhor, não. Onde a gente tem a comunhão, parte o pão e ora. Não, temos que praticar no dia a dia, todos os dias da nossa vida. E seguindo diz assim, e em cada alma havia o quê? Temor. Cada alma havia um temor de Deus. Olha que diferença dos dias atuais. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí hoje as pessoas falam, por que não acontece mais maravilhas e sinais? Por quê? Não praticamos realmente o que eles praticavam. Enquanto a gente não for crente de verdade, enquanto nós não formos cristãos verdadeiros, nós não vamos ver sinais do céu. Nós não vamos ver milagre acontecendo. Eles paravam? Não. Eu estou falando aqui em comunhão com o próximo. Eles vendiam as suas propriedades. No 45. E fazendas. Olha o que eles faziam. Eles vendiam os bens que eles tinham. Para quê? Para repartir com quem não tinha. Isso é comunhão com o próximo. E repartiam com todos. O mais necessitado vai pegar sua parte também. Vai ter sua parte. Segundo cada um tinha a sua necessidade. Ô pastor, eu estou com 2 Mercedes aqui na minha garagem. Uma vai ser sua, tá? E a outra fica comigo. Então vamos dividir. Comunhão. Comunhão é isso, irmãos. Porque hoje as pessoas pregam o amor, pregam a comunhão, mas não vivencia no seu dia a dia. No século atual, está difícil, pastores. Nós vemos isso. As pessoas não querem mais saber de nada. Jesus nos alertou sobre isso. Ele diz que nos últimos tempos
os homens seriam amantes de si mesmos. Iriam ser gananciosos, cobiçosos, soberbos. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós que somos a imagem de Deus, nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos que ser diferente, porque hoje nós temos a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Nós somos diferentes. Eu sempre uso uma frase que eu sempre digo, pastor, irmãos, eu não sou melhor e também nem pior do que ninguém. Eu sou apenas diferente. Eu sempre costumo dizer isso. Você é diferente porque você é melhor do que outro? Não acabei de dizer que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou diferente. Por quê? Eu sou diferente porque Cristo vive em mim. Isso é a diferença que eu tenho. Se Cristo vive em nós, louvado seja Deus, nós precisamos ser diferentes. Seguindo, 46, e perseverando unânimes. Está falando de unanimidade. Todos. E perseverando todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, aí acrescentava o Senhor. Olha as mãos de Deus agindo. Está vendo como Deus age na diferença? Naqueles que são diferentes? E acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Olha o que Deus faz quando as coisas fluem da forma que tem que ser feita. Hoje as pessoas não querem isso. Não querem se enquadrar. As pessoas não querem o evangelho. As pessoas querem que o evangelho se enquadre a ele, ao modo de vida dele. Não, nós temos que se enquadrar no evangelho de Deus, naquilo que realmente o evangelho fala. Para isso nós temos que ter essa comunhão. Olha só o que Atos diz aqui. Ele nos esclarece da forma que nós temos que agir como servos dos céus, como cidadãos dos céus, como servos do Senhor. Nós não podemos perder, irmãos, jamais, a nossa comunhão com o nosso irmão, com o nosso próximo. Eu não digo só na igreja, não. É no cotidiano, no dia a dia. Aonde você for, você tem que agir dessa forma. Aonde você pisar a planta dos seus pés, você tem que agir desta forma. Mente saudável. A partir do momento que nós tivermos essa mente saudável, mente renovada, as coisas vão fluir de uma forma tal na nossa vida. Deus vai acrescentar, como disse aqui na palavra, coisas boas na nossa vida. Aí às vezes as pessoas falam: Senhor, me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Aí quando Deus faz o vaso novo, Deus leva na olaria, transforma, aí o ego sobe. Está errado. A mente renovada não é para isso. A mente renovada é para o nosso crescimento, tanto espiritual como material também. Aqui eles falaram do material. Eles vendiam fazendas, doavam, dividiam para os mais necessitados, os mais simples, os mais pobres. E é assim. É por isso, irmãos, que hoje eu congreguei, os irmãos aqui sabem, talvez, não sei se eu falei aqui para os irmãos, eu congreguei há 21 anos na Assembleia de Deus. Eu era professor de escola bíblica dominical lá. Eu era terceiro pastor da última igreja que eu saí. Eu amava os cultos de doutrina, que eu não perdia um, porque eu gosto da palavra de Deus.
Mas só que, infelizmente, hoje, viraram sistemas que não estavam me agradando mais, e eu tenho certeza que não está agradando o coração de Deus também. Eu não vou entrar em detalhe porque os irmãos entenderam o que eu disse. E eu não procurei igreja e surgiu a capelania para mim. Irmãos, se as pessoas soubessem o que é uma capelania, aquela igreja enchia e o sistema esvaziava. O pastor Daniel sabe do que eu estou falando. Hoje as pessoas perguntam para mim, qual que é o seu ministério? Eu digo, meu ministério hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que quando eu falo a minha alma treme, os meus olhos enchem d'água. Eu me emociono quando falo dele. O meu ministério é ele, é Jesus. Porque Jesus nunca fundou um ministério. Ele formou uma igreja. E hoje os ministérios falam por si só. Eu sou fulano de tal. Eu sou de tal denominação. Eu não falo assim. Eu falo, hoje eu sou de Jesus. Porque lá não tem placa. Lá é a capelania. Eu tenho muito orgulho de estar lá com 5 pessoas. Mas eu estou lá, feliz, como se ali estivesse 1000 ali dentro. Porque eu estou feliz e contente onde eu estou. Tenho orgulho de estar lá. Porque hoje o meu ministério se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nunca é tarde para a gente reconhecer isso. Hoje as pessoas com orgulho e soberba batem no peito e ficam falando: eu sou de denominação tal, eu sou fulano de tal. Hoje existe até semideuses por aí pregando o evangelho. E Jesus está onde? E a renovação da mente, que eles precisam ouvir isso? Eles precisam começar a transformar. Tem pessoas que têm 30 anos de ministério, mas não tem uma mente renovada ainda. Não tem mente renovada. Então a comunhão ao próximo. Precisamos ter essa qualidade para termos a nossa mente renovada. Quarto, para a gente encerrar a mensagem nesta noite. Essa é boa. Mudança de vida. Quando Eliseu, o sucessor de Elias, passava nas ruas, as mulheres observavam, não porque ele era bonito, charmoso, que ele era profeta. Não. As mulheres falavam assim: está vendo aquele homem ali, ó? Ali está passando um grande homem de Deus. Quando alguém falar isso para você, você pode ter certeza que você já está com mudança de vida, você já mudou de vida. Mudar de vida não é você mudar a sua roupa. Mudar de vida não é você mudar o seu cabelo, a sua maquiagem, os seus pertences, as suas joias. Mudar de vida está aqui dentro. A partir do momento que você muda dentro de você, transporta para fora, transborda para fora. As pessoas vão notar que você é diferente. Lembra que eu falei? Nem melhor nem pior, diferente. As pessoas vão notar que você é diferente. Eliseu passava por um grande homem de Deus. O profeta Samuel, quando chegava, todos ficavam com medo, tremiam, porque o profeta chegou. Mudança de vida, Salmos 51, e verso 10 ao 12. Salmo 51, põe na tela, por favor. Eu vou ler na tela aqui, do 10 ao 12. Olha o que o salmista diz. Mudança de vida. Ele almejou porque ele tinha pecado. Lembra que eu falei dos pecados de Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Cria o coração, faz um coração novo em mim.
e renova em mim um espírito reto. Seguindo, ele estava querendo mudança de vida. Não se lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Sabe o que o salmista estava dizendo para Deus? Me muda por completo, Senhor. Faz de mim um vaso novo. Resumindo tudo que ele disse. Faz de mim, Senhor, uma pessoa diferente. Eu não quero ser um assassino. Eu não quero ser conhecido como um daqueles que levou um homem para ser morto no campo de batalha. Eu não quero ser conhecido como um adúltero. Senhor, tenha misericórdia de mim. Cria em mim, faz em mim, mora em mim, transforma em mim um espírito reto. Transforma o meu coração. Louvado seja Deus. Nabucodonosor reconheceu isso. Ele endureceu o seu coração. Mandou fazer estátua para o povo adorar. A Bíblia diz que ele teve sonhos, Daniel revelou. Resumindo, e a Bíblia diz que ele começou a se tornar como um animal, como um bicho. Cresceu as unhas, o cabelo dele cresceu, ele já não era mais o mesmo. Não estava parecendo mais com um ser humano, estava parecendo com um bicho. E foi comer capim. O grande Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Olha a mudança de vida que ele teve para o lado errado. Mas a partir do momento que ele disse, ele reconheceu depois: Tu és o Deus grande, o Criador dos céus e da terra. Ele começou a reconhecer em Deus a sua grandeza. E a Bíblia diz que ele voltou a ser o que ele era antes. Voltou a ser o que ele era antes. Respeitado, porque ele quis a mudança de vida. Se a mudança de vida não partir em nós, nem Deus vai fazer nada por nós. Sabia disso? Eu sempre costumo dizer para quem ainda não é crente. Eu falo, se você não quiser Jesus, se você não largar os seus vícios, se você realmente não se oferecer por completo a Ele, a Deus, Ele não vai mudar a sua vida. Porque Deus não força ninguém a nada. O Evangelho não força ninguém a nada. Deus não forçou Adão e Eva no jardim a nada. Simplesmente Ele disse, me obedeça. Porque se Ele tivesse forçado, se Ele tivesse travado, não haveria aquele ato, aquele crime que eles cometeram contra a palavra de Deus. Nós temos a livre escolha, o livre-arbítrio. Porque, irmãos, olha só, veja bem. Deus não vai encostar ninguém na parede. Não, Deus não faz assim. Nunca vai fazer, nunca fez. Para nós sermos transformados, nós temos que querer a transformação. Tem que partir de mim e de você. Tem que estar em nós, essa transformação. Gálatas capítulo 2, versículo 20, para a gente encerrar a mensagem desta noite sobre a mudança de vida. Gálatas, capítulo de número 2 e versículo de número 20. Olha o que Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Ele está dizendo hoje eu vivo. Mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha a mudança de vida nele. Em
Saulo de Tarso, olha Paulo dizendo hoje, transformado. Ele disse, hoje eu estou crucificado em Cristo. Hoje eu vivo Cristo, estou preso em Cristo. Por isso que eu disse, o meu ministério é Cristo. Eu vivo por Cristo hoje. Cristo é o meu melhor amigo, Cristo é em mim. É isso que nós temos que vivenciar. Paulo mudado aqui, ó, transformado. Hoje eu estou crucificado nele. Vivo para ele. E ele vive em mim. Eita glória. Está entendendo isso? O que a mensagem de Deus fala sobre a renovação da mente aqui nessa noite? E temos que tomar essas quatro atitudes. Mergulhar na palavra de Deus. Oração contínua. Comunhão com o próximo. E mudança de vida. Irmãos, feliz é aquele que alcança a misericórdia de Deus. Para me encerrar, eu quero contar algo aqui. Eu não falo isso em lugares, mas eu senti de falar nessa noite. Não era para mim existir. Não por rejeição, não por nada disso. Mas, eu digo assim, eu sempre fui um garoto desde a infância que eu ficava muito de lado. Eu era muito rejeitado, sabe? E por isso que às vezes as pessoas falam assim, você tem poucos amigos? Hoje eu tenho Jesus, que é o meu maior amigo. E tenho amigos hoje, glória a Deus por isso. Quando foi o meu parto foi normal, a minha mãe disse que eu não ia nascer. Que já tinha passado do tempo, e eu estava todo preto e eu não conseguia chorar, que na época eles batiam, né? No bumbum para a criança chorar, e eu não voltava, e minha mãe falou, meu filho vai embora, não tem jeito. E graças a Deus eu surgi, né? Porque Deus quis, né? A Bíblia fala que nós somos escolhidos desde o ventre da madre. E eu creio que Deus me escolheu desde lá, né? E eu sempre fui uma criança assim, muito assustada quando eu era pequeno, sabe? Eu não confiava muito nas pessoas, eu ficava muito com o pé atrás. E às vezes eu ficava no quintal sozinho, ficava vendo as crianças na rua brincando, não gostava muito de me envolver também. Eu era uma criança muito assustada, que eu via muitas coisas quando eu era pequeno. E a minha mãe, por ser uma pessoa muito católica, ela fez era novena na época que falava, ela me vestiu de anjo, com um monte de criança, porque eu era muito assustado, eu via o inimigo querendo me pegar de noite, aí eu, pulava lá no meio dos dois, ficava lá, daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Mesmo assim, quando eu estava no meio dos dois, eu via as coisas ainda, eu não conseguia dormir. Minha mãe passava álcool, aí minha mãe fez essa novena aí, não resolveu nada. Eu cresci dessa forma. Só que hoje eu entendo uma coisa, o inimigo já queria me ceifar desde lá, porque ele trava a bênção, sabia? Existe o bem e o mal. O inimigo tenta travar. Talvez ele não queria que eu nascesse, porque ele sabia que eu ia ser um pregador da palavra, um pastor. Eu não sabia, mas ele já sabia também. Porque ele é um espírito, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo dessa forma, assustado dessa forma. E um dia, eu fui na igreja porque a minha sogra me chamou, né? Eu tinha pouco tempo eu não era nem casado, porque eu morava com a minha esposa. E minha sogra, ela ia ser entre espírita, minha esposa ia, e eu não gostava. Eu não tinha religião nenhuma, eu não era católica, minha mãe era. Minha mãe foi até fundadora de igreja católica, mas eu não tinha religião nenhuma. As pessoas falam, o que você é? Eu falo, eu não sou nada, não tenho nada, eu não vou à igreja, vou mentir.
Aí a minha sogra, uma certa vez, me chamou, me convidou. A minha sogra que foi a bússola para mim ir para a igreja. Foi o meu guia, né? Aí ela falou assim, vamos na igreja, eu estou indo na igreja tal. Vamos lá, você vai gostar lá, pastor. Eu falei assim, pô, você já saiu da macumba. Você acha que eu vou no meio daqueles crentes doidos lá, aquele povo que só fica gritando, falando alto lá, atrapalhando tudo? Aí eu peguei e falei para ela assim, para mim não desapontar a senhora, eu vou até a igreja. Na época eu tinha de 28 para 29 anos. Foi quando eu me converti, nessa época. Eu chegando na igreja, eu sentava assim no quinto, eu sempre ficava no quinto banquinho lá. Eu, desde o início, no primeiro dia eu fiquei no quinto banco, assim, eu não me esqueço. Aí o culto rolou, eu não senti nada, não vi anjo, que nem o povo estava vendo lá. Não via nada. Eu não entendo nada a primeira vez. E foram passando os dias, eu comecei a pegar gosto no negócio. Né? Falei, é bom isso aí, viu? Não é ruim não. Fala de Deus, né? Fala de coisa boa. E eu continuava no quinto banquinho lá. Aí eu fui laçado por um hino. Que o pastor estava no teclado nesse dia, o culto já estava se encerrando, ele começou a louvar aquele hino. Grande é o Senhor, é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Aquilo entrou como uma flecha dentro do meu coração assim. Eu comecei a chorar, do nada eu chorando, todo mundo me olhando, eu morrendo de vergonha, e eu chorando. Aí o pastor falou, vem cá, você não quer falar com Jesus? Ele nem falou em aceitar Jesus, né? Ele falou, você não quer falar com Jesus um pouquinho aqui? Não, eu falei, quero, pastor. Eu falei, nossa, o senhor cantou aí, não é de eu falar cantar, né? Que eu sabia, é louvar. O senhor estava cantando aí bonito, aí esse negócio aí entrou dentro de mim aqui, eu estou sentindo um fogo aqui dentro, e eu estou gostando, pastor, de vir aqui. E minha sogra toda feliz. Minha sogra hoje mora em Joanópolis, né? A mãe da minha esposa mora lá em Joanópolis, no interior de São Paulo. Continua crente, graças a Deus, está viva, ainda está com quase 90 anos, né? E eu aceitei Jesus nessa noite. Aí, eu volto ao que eu falei para vocês, quando eu era assustado, aí eu comecei a entender as coisas espirituais. Que aí eu comecei a pegar gosto. Eu ia trabalhar, não via a hora de vir embora. Sabe aquele primeiro amor que a gente sente? Todo mundo aqui já sentiu, né? Da primeira vez. Aquele negócio de ir trabalhar, eu dava vontade até de faltar no serviço, para ficar só na igreja. Aí lá eu me casei nessa igreja, aceitei Jesus, deu tudo certo, me batizei. E uma semana que eu fui para a igreja, eu me batizei. Batizou eu, minha sogra e minha esposa. Acabou batizando os três, porque ela não era batizada ainda, ela ia, mas não era. Acabou batizando os três. E Deus começou a fazer um monte de promessa para mim, né? E as coisas lá de trás foram reveladas. Deus foi falando comigo, ó, tu era assustado por causa disso, porque o inimigo já queria ceifar a tua vida lá atrás. Por causa das promessas de Deus que ia se cumprir na minha vida. Aí as pessoas nos veem hoje, pastor. As pessoas pensam que a gente não tem uma história. Eu estou contando só um pouquinho, tem muita coisa ainda do que eu já passei nesse evangelho e continuo passando. As pessoas pensam que a gente não tem uma história, que a gente caiu de paraquedas. Eu fui num culto uma vez em Londrina, no Paraná, numa convenção, e lá a convenção era assim, homens separados das mulheres, sabe? E era só oração. Lá ninguém ia almoçar, chupar sorvete, nada não, era só oração. A oração comia solta. Misericórdia era bom demais, irmão. Você via o oculto e escondido. Lá que eu tive muitas experiências com Deus. Quando você ora muito, é poder de Deus na sua vida. Você vê coisas que ninguém vê, só você que vê. Lá eu sofri arrebatamento, passei parede. Um dia eu conto tudo aí para vocês. Então isso foi contemplando aquilo que eles falaram para mim, que Deus ia cumprir na minha vida.
E eu estava com a camisa laranja num certo sábado lá, e aí para o culto. Saímos da oração e ia para o culto, depois do culto a gente voltava para almoçar. O culto era de manhã. Eu com a camisa laranja, bem esquisito, né? Camisa laranja, de manga comprida, e estava com uma gravata preta, eu acho. Uma gravata preta. Eu gostava de andar assim, sempre de camisa e de gravata. Não usava terno, não. Aí o pregador, pregando lá, ele falou assim, você de camisa laranja aí. Tinha umas 300, 400 pessoas aquele dia no culto. Estava lotado. Aí eu olhei para os lados, falei, não é comigo não, né? Deixa eu ver aqui. Não tinha ninguém de camisa laranja. Aí ele falou, não, é com você mesmo, rapaz. Você mesmo. Eu falei, eu? Ele falou assim, a escala ministerial para você é essa. Diácono, presbítero, evangelista e pastor. Recebe em nome de Jesus. Aí eu fiz assim para ele, né? Obrigado, irmão. Valeu, eu recebo. Isso se cumpriu na minha vida, irmãos. Todas essas promessas se cumpriram. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, nunca perca a esperança. Tudo que Deus cumpriu, prometeu para vocês, vai se cumprir. Vocês podem ter certeza disso. Eu digo Deus, não digo homem. Que a promessa de Deus é grande na vida de vocês aqui nessa noite. Recebe nessa noite a bênção de Deus aqui. As promessas de Deus na vida de vocês. Vocês podem ter certeza. Porque a Bíblia diz, no Salmo de número 30 e versículo de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, pela manhã. Amém, meus amados? Qualquer dia, se o pastor me chamar aqui de novo, que eu sei que ele vai chamar, a gente vai contar mais algumas coisas no decorrer da palavra. Aqui vai ser bênção de Deus. Tudo isso, irmãos, eu digo, é para o crescimento espiritual da igreja. O pastor, ele quer o bem das ovelhas, nunca quer o mal. E nós, muitas das vezes, nós não somos compreendidos dessa forma. Nós somos, massacrado, pisado, falam mal, fala que a gente é ladrão. Poxa, eu conquistei o meu golzinho foi uns 4, 5 anos atrás, golzinho bolinha ainda, coisa que já passou já. Hoje os caras estão com cada nave aí, mas está lá, é meu, eu comprei, é meu carrinho, está na oficina lá, pastor. Só Jesus, esses dias quase pegou fogo lá na penha, lá que foi uma fumaceira, eu e meu filho saímos correndo de dentro do carro, foi fumaça para todo lado, estourou o cano lá de água lá do radiador, né? Aí esquentou o carro, fumaçou, mas graças a Deus o motor está lá, Deus foi bom, Deus foi generoso. Então é assim, irmãos, a gente faz as coisas, a gente é simples, pessoa simples, a gente leva uma vida simples, regada de simplicidade, como o Evangelho de Deus diz e como Jesus falou. Nós temos que ser exemplo de Jesus. Jesus disse, eu sou simples, eu sou humilde de coração. Ele falou, nós temos que ser da mesma forma. Então nessa noite, fique com essa palavra, renovação de mente. Pegue essas 4 atitudes, coloque em prática e tu verás o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Aplauda o nome de Jesus. E eu quero agradecer, pastor, por esta rica oportunidade, meu amigo, pastor Daniel. Amém. Agora o senhor deve ir lá. Deve Amém. ir lá. Eu vou cobrar Isso. a sua ida lá. Tá bom? Aí eu já vou aproveitar e estender o convite quando eu for lá, a igreja tem que ir comigo também, né, pastor? Mas hoje, infelizmente, a gente chama, não apareceu ninguém. Mas vai. É que o povo, que nem o senhor falou, o povo acho que não quer palavra mais, o povo quer outras coisas, né? A gente já vivenciou essas coisas lá atrás. É verdade. Hoje a gente está no outro nível, né? Outro patamar, como o pessoal diz, né? Ou a gente está no mesmo patamar da igreja primitiva, né? Exatamente. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, pastor. O senhor é o meu amigo. Amém. Mais um amigo que eu conheci. Amém. Tamo junto. Deus Com abençoe. certeza, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Senhor. pastor. Em nome de Jesus. Eu que agradeço. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Pastor, fica aqui comigo. Fica aqui comigo que nós vamos orar. Fique de pé. Por favor, né? Mira, se você quiser ficar sentada, pode ficar sentada. Tá? Eu entendo que todas as palavras que vêm sendo pregadas aqui por pessoas, vamos colocar de fora, né, que a gente considera já de dentro, mas elas vêm complementando aquilo que o Senhor já tem falado.
Ou seja, está complementando aquilo que o Senhor tem falado durante o ano todo, durante os anos. Então eu entendo que essa questão da mente renovada que nós precisamos, a palavra, a oração, a comunhão e essa mudança de hábito, que é a mudança de atitudes, numa vida nova, é o que nós temos pregado constantemente aqui. E o Senhor, através da vida do pastor, está simplesmente trazendo algo que é uma confirmação. Amém? Então levante suas mãos aí agora. Vamos pedir para que o Senhor possa estar liberando sobre as nossas vidas. O pastor vai me ajudar aqui em oração, para que nós possamos alcançar essa renovação da mente, conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? A bênção, papai, nós te agradecemos em primeiro lugar, pela tua presença e pela tua palavra, Senhor Jesus, que tem sido constante, pela constância, Senhor Jesus, de ensino, pela constância, Senhor Jesus, de unção, pela palavra que o Senhor tem nos entregue. E agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre cada vida aqui, sobre cada filho, sobre cada filha. Oh, Pai, que os teus filhos possam alcançar uma mente renovada, para que eles possam, Senhor Jesus, viver também uma igreja forte, uma igreja, Senhor Jesus, onde o Senhor Espírito Santo tenha liberdade, onde o Senhor Espírito Santo vai entregar e fazer que o crescimento venha através dele, e não de uma forma, Senhor Jesus, um crescimento, Senhor Jesus, totalmente, vamos falar, superficial. Nós te pedimos, ó Pai, que através dessa mente renovada, o crescimento ele seja espiritual do teu trono para nossas vidas, onde o convencimento seja teu e não do homem, onde não seja uma obrigação religiosa, uma obrigação litúrgica, mas seja um voto, uma oferta que seja santo e agradável a ti. É o que nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Pastor, dá mais aqui um abraço aqui. Mais um abraço. Deus abençoe. Falar que a missionária Valéria está tá difícil, tá difícil. Eu ia falar que ela está devendo 2 já. Amém, amém. Aí já avisa. E a igreja, quando for lá, a igreja, eu vou convidar vocês para ir comigo lá, tá bom? Às quintas-feiras, né, pastor? Não, é sexta agora. Mudou para sexta. Tá bom. Amém. Glórias a Deus. Pastor Rogério ia vir hoje fazer aqui, justificar, e terminou a ronda missionária da APM, era 19, quase 18 e pouco, uma coisa assim. Mas amém. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Levante suas mãos aí, então, santas aí. Vamos impetrar a bênção apostólica de Deus. Só o aviso de domingo. Amém, Natália? É isso, né? Culto da família, só isso às 18 horas. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, amada igreja do Senhor, de mente renovada, não somente hoje, mas todos os dias de sua vida. Nós vamos em paz, em segurança nos nossos lares, e vamos ser bênçãos aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, amém. Glórias a Deus. Amém, pastor.